Pronto. Agora está aqui Carlos Hortmann, direto de Portugal. Muito bem chegado, Carlos. Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, comunidade Fora o Brasil aí. É uma alegria imensa poder falar com vocês. O assunto não é tão alegre, mas acho que é importante nós esclarecer o máximo possível. Nós vamos falar sobre o crescimento da extrema-direita, o cenário da extrema-direita na Europa. Mas antes de falar da Europa em geral, Carlos, eu queria saber de Portugal. Tem o segundo turno da eleição portuguesa, acontecendo agora dia 8 de fevereiro, entre o socialista, social-democrata, neoliberal, enfim, o Antônio Seguro, e o líder da extrema-direita portuguesa, o André Ventura do Chega. Foi uma surpresa, né? Esse segundo turno nunca teve, ao longo dos anos, não foi usual ter segundo turno para a eleição de presidente. Eu li umas reportagens de que a vitória do Antônio Seguro é segura, de que você vai ter 70% dos votos. Como é que está o cenário para esse segundo turno em Portugal? Então, assim, Mauro, eu acho que nós tocamos as impressões aí no dia das eleições, e eu acho que é importante nós ter uma certa clareza do qual que é o papel do presidente, Mauro, porque, de modo geral, a figura do presidente da República em Portugal, ela não tem o peso executivo que tem no Brasil. Então, é uma personagem que tem muito mais responsabilidade institucional, do ponto de vista de promulgar leis ou não, chefe de Estado, alguma relação na política internacional. Então, por isso que eu acho que é importante nós começar aqui a tentar demarcar alguns elementos, que a figura, por exemplo, não é a mais importante, porque ela não tem o poder executivo, ou seja, da máquina estatal. Eu acho que é importante esse preâmbulo, porque às vezes as pessoas aí no Brasil, que eu tive uma certa conversa, carrega muitas tintas no quem é a figura do presidente, e ela não é tão importante. Então, em relação ao segundo turno em Portugal, desde 86 que não tinha segundo turno. Então, geralmente o presidente ganhava na primeira, era de lavada, era essa figura, digamos assim, que faz parte do imaginário político, foi Mário Soares, depois foi Jorge Sampaio, depois foi Cavaco Silva. Então, são figuras políticas muito fortes, ou seja, você tem que ter um laço social muito alargado, e são as figuras que vão se estabelecendo enquanto presidente. Porque essa figura decorativa é um pouco nesse sentido. Agora, depois de quase 40 anos, mais de 40 anos, tem esse segundo turno, e principalmente, Mauro, porque a direita se fragmentou bastante, porque eu até mandei um gráfico para ti, Mauro, depois se puder colocar aí em tela. Aqui, está aqui já. A hora que você quiser, me fala, eu ponho na tela. Não, pode colocar, no caso de Portugal aí, esse seria anterior, mas pode passar no caso português, Mauro, depois a gente volta para esses dados aí, que eu acho sempre importante. Deixa eu ver, o caso, é lá no final da apresentação? Não, é o primeiro. Aqui. Exatamente. Então, porque eu acho que muitas figuras não fazem parte do nosso imaginário no Brasil, mas acho que por isso que decidi colocar essas imagens, olhando ali para a direita, especialmente nas pessoas que estão, o André Ventura, que é o primeiro da direita ali, o Marcos Mendes e o antigo almirante Gouveia Melo, digamos, faz parte da direita tradicional, e o Ventura vem do PSD, o Ventura vem do partido Marcos Mendes. Então, nenhuma extrema-direita europeia não é originária exatamente, tem sempre origem nesses partidos da chamada direita tradicional. A figura embaixo, aí, ao lado da Catarina Martins, que é o Coutinho Figueiredo, que foi uma surpresa muito grande nas eleições, Mauro. Ele é uma espécie de partido novo português, aqui, que chama-se Iniciativa Liberal. Então, ele ficou em terceiro lugar. Isso foi uma surpresa muito grande, porque ele conseguiu deixar para trás figuras do PSD, como o Marcos Mendes, que ficou em quinto lugar, e o próprio almirante Gouveia Melo, que é o homem da Marinha, que desde o ano passado vinha se figurando como o primeiro, até com chance de ganhar no primeiro turno, e acabou por ficar em quarto lugar, né? Mas tudo isso, estou dizendo, irmão, do ponto de vista eleitoral, o consenso neoliberal venceu em Portugal, porque Antônio José Seguro pertence ao Partido Socialista, com muitas aspas no termo socialista, mas nada do que é o neoliberalismo progressista, aí, que a gente tem categorizado, ou seja, esse partido da antiga social-democracia, que está no início do seu programa, até falava em fim de sociedade sem classe, mas hoje defende os marcos neoliberais da União Europeia. Então, hoje, o segundo turno em Portugal que nós temos é entre uma figura da extrema-direita, que depois podemos comentar mais à frente aqui, e claramente
uma pessoa que representa o neoliberalismo progressista, ou, digamos, ou o social-liberalismo, para ser mais rigorosos aqui, do ponto de vista da ciência política. O próximo slide, já tem algumas pesquisas que nos apontam aí, Mauro, em que realmente o Antônio José Seguro irá ganhar esse segundo turno. Eu não acredito que essa pesquisa esteja a captar o movimento que vai dar 70-30, não me parece, porque tem um elemento fundamental que é a abstenção. Então, assim, tudo caminha nesse momento para o Antônio José Seguro ser o próximo presidente de Portugal. E eu posso para vocês, quem quiser ter alguma dúvida dessa figura, assista o debate de ontem à noite. É um homem claramente, assim, em certos momentos simula conhecimento, ele está disposto a ser o verdadeiro centrista, assim, o homem que não quer criar conflito com ninguém, mas na prática reproduz o que as classes dominantes portuguesas aqui desejam e esperam, na verdade. Você acha que o Ventura, do Chega, o André Ventura, tinha a expectativa de ser eleito presidente, ou essa é mais... Né, porque o que vem acontecendo com o Chega vai crescendo, vai acumulando força, vai crescendo. Essa candidatura dele, essa votação que ele teve, se insere mais neste projeto de crescimento gradual até alcançar o poder em Portugal, ou eles tinham a expectativa de já vencer a eleição? Mauro, o Ventura já venceu, mesmo que seja derrotado, ele já venceu. Que a sua estratégia política aqui, é preciso ser muito claro, ele é um animal político, ele não é um parvo, não, ele não é um burro, não. Ele tem muita inteligência política. E ele entendeu-se que, como nenhuma figura que representava, digamos, o campo dessa extrema-direita em Portugal se lançou para a presidência, e essa figura que se reunia à volta de Passos Coelho, que é um homem do PSD, mas é a ala mais à direita do PSD, ele se lançou com essa estratégia qual é o elemento dele? É alargar a sua base eleitoral e diminuir a sua rejeição. Porque hoje ele é o segundo maior partido em Portugal em termos de deputados. Só que o seu teto é muito baixo, ou seja, ele tem um índice de rejeição muito alto. E o seu principal objetivo era ir para o segundo turno. Ele colocou a minha principal vitória enquanto candidato à presidência é colocar as pautas do Chega, da extrema-direita, no segundo turno. E foi isso que ele fez. Então, e agora, qual que é a estratégia dele aqui no segundo turno? Não é ganhar. Claramente, ele nunca se pretendeu ser presidente da República, porque ele sabe que essa figura decorativa que inicialmente eu procurei enunciar, ela não tem força executiva, ou seja, força de aplicar medidas de governo, política de Estado, mas qual que é o seu objetivo aqui, do ponto de vista mais imediato, tática eleitoral? É forçar um setor da direita que tem muita rejeição ao Ventura, por toda uma construção antifascista que tem em Portugal, que não vou ter tempo aprofundar, mas existe um certo consenso antifascista ainda, o que a gente tem falado aqui, que é uma espécie de desvirginar o voto no Chega. Já que a gente conseguiu construir um certo impacto, assim, não, votar no Chega é votar no autoritarismo, na história do salazarismo, na extrema-direita, no racismo, tudo isso, há mesmo setores da direita que talvez tenham um ímpeto mais democrata, no sentido liberal do termo, tem uma resistência a votar ao Chega. Então, nesse momento em que ele, claramente, no dia das eleições, ele diz assim, essas eleições do segundo turno serão entre os socialistas e os não socialistas. E claro que o socialismo para ele aqui é só uma figura fantasmagórica que cabe tudo, cabe Venezuela, cabe China, cabe tudo, mas ele sabe que o Seguro não representa isso. Mas essa estratégia política de colocar que o segundo turno aqui é uma eleição entre socialistas e não socialistas, ele declara claramente o campo. Você da direita, que votar no Antônio José Seguro, está votando nas ideias socialistas. Então, de alguma maneira, ele tenta alargar sua base eleitoral e social a fim de diverginar esse voto. Assim, pessoa que tem a resistência, não, entre os socialistas e os socialistas, vão votar no Ventura. Então, isso é a estratégia assim, de fundo dele. A outra, e aí que eu... Ele está de olho em ser primeiro-ministro, né? E não em ser presidente, né? Exatamente, porque, no fundo, Mauro, qual que é a questão que ele também tem agora para o segundo turno? Se ele conseguir ter mais votos populares do que o primeiro-ministro Luiz Montenegro, ele vai se colocar como o verdadeiro líder da direita do ponto de vista do voto popular. Então, claramente, ele vai enfraquecer o governo, e o tempo todo vai tensionar para que o governo caia.
Então, você vai ter toda o pós-eleição, para ele é só vitória, e é isso que é tragédia para a classe trabalhadora em Portugal e nesse momento. E é um aspecto, né, Carlos, que a gente tem tematizado bastante aqui no Brasil. O Jones Manuel, acho que é o principal formulador disso, que é pensar a eleição não apenas como disputa do poder imediato, mas como um momento da luta ideológica no interior da sociedade. A extrema-direita faz isso com sapiência, entendeu? Coisa que os neoliberais, os progressistas não fazem. O negócio deles é só... Eles olham para a eleição como instrumental para chegar ao poder, para ganhar ou manter o poder. Né? E a proposta nossa aqui no Brasil, inclusive, a proposta da esquerda radical é fazer a luta ideológica na eleição, né? Porque isso vai ampliando o seu campo, vai consolidando, vai enraizando, né? Isso o André Ventura faz com competência, né? Mauro, existem alguns teóricos da filosofia política, da ciência política, da história das ideias, que analisam que, especialmente na França, teve um certo chamado gramscismo de direita, tá? Isso não existe, de direita, mas existe um setor da extrema-direita que foi ler Gramsci, foi ler Lenin, entender que claramente essa disputa contra-hegemônica, ou seja, se existia uma hegemonia liberal do ponto de vista do regime político e dos marcos, liberdades individuais, o elemento fundamental do Estado Democrático de Direito, esses marcos do liberalismo, há uma extrema-direita que é contra isso. Mas não é que ela não é anticapitalista, ela só é contra esse regime político e essa forma de Estado. E ela, a partir disso, começou um trabalho de contra-hegemonia muito forte. Então, ao mesmo tempo em que ela consegue alargar eleitoralmente, ela consegue formar um consenso ideológico na sociedade. Dou exemplo do caso português, que eu até escrevi na época sobre isso, que é a cheganização do governo. As pautas mais caras do Chega, dizendo que a imigração está desregulada, que a imigração é um problema para o país, todas essas pautas que são caras à extrema-direita hoje, o governo do Luiz Montenegro colocou como votação marcos regulatórios de novas leis, ou seja, mudou a lei de imigração. Então, você está legitimando a pauta do Chega. Então, eles não venceram no voto, mas venceram na sociedade enquanto pauta. Então, é essa estratégia aí que o Mauro acabou de denunciar, que a extrema-direita tem feito. Ela faz disputas da sociedade de corações e mentes, claramente. Isso. Deixa eu fazer um aviso aos navegantes e à nossa comunidade aqui. Segurei um pouco para fazer agora. Esse horário aqui a gente está com uma audiência bem maior. Então, é o seguinte, hoje, imperdível, e tem a ver com essa questão, né, da luta política e ideológica no interior da sociedade. Tem uma live especial, não no YouTube, tá? É uma live no Instagram, tá? Do Jones e da Heloísa Helena e do Farol Brasil. Então, hoje, às 6 horas da tarde, live especial. Entendo o caso do Banco Master e a necessidade de uma CPMI. Então, com certeza, amanhã vou mostrar trechos desse debate, desse diálogo e debate entre Jones Manuel e Heloísa Helena sobre o caso, a crise, o escândalo do Banco Master. Não perca. Então, Carlos, vamos lá. Quer voltar lá para o começo para falar de Europa agora? Pode ser, porque, Mauro, eu acho que é importante sinalizar para a comunidade aqui que perceber o crescimento da extrema-direita europeia, ele não caiu do nada. Tá? Porque às vezes a gente acha que não, existe todo um contexto aqui, principalmente de transformações sociais, econômicas e políticas, que tem galvanizado, que tem alimentado o crescimento da extrema-direita. Claro que em última instância teve com uma crise do capitalismo, uma crise do regime político liberal, mas aqui no caso europeu tem alguns elementos que eu tentei na outra vez quando a gente conversou sobre a Alemanha, Mauro, eu procurei trazer, acho que um gráfico que estão aí, eu trouxe, porque é fundamental entendermos a natureza da crise. Ela é do capital, é de política, mas ela também tem uma crise aqui que teve com a refiguração sociológica europeia, portuguesa, alemã, espanhola. Então, se puder colocar o primeiro gráfico, Mauro, que eu enviei. Já está aqui. Exatamente, muito bem. Então, historicamente, grande parte dos fluxos migratórios que aconteceram na humanidade, até mais ou menos 1970, repito, 1970, era da Europa para o resto do mundo.
ou seja, é o processo da colonização, que é um marco fundamental na história da humanidade, que é, pela primeira vez, toda a humanidade está interconectada, mesmo que seja por via da violência colonial, da expoliação, pela morte, tudo isso, é a primeira vez que há, digamos, essa interação com o que nós conhecemos hoje de planeta Terra, de mundo. Então, mas o fluxo era sempre do centro para o sul, do centro para a colonização. A partir de 1970, há uma inversão do fluxo. E aí o que nós temos? A transformação do capitalismo passa a ser cada vez mais financeiro, ou seja, o eixo da economia do capital passa a ser financeiro, o que a gente vai denominar de neoliberalismo, de economia pós-fordista, aí tem várias categorizações. Então, ela vai necessitar também de um outro tipo de recomposição do mundo do trabalho, em que no Brasil, a gente conhece muito bem que foi os planos do FHC de levar empresas europeias para o Brasil. Claro, começou com o JK, levar a Volkswagen, tudo isso, mas empresas de alta tecnologia em que oferecia terreno, sem imposto por 20 anos, todo um pacote que o neoliberalismo coloca, em que você também está levando força de trabalho, posto de trabalho para a América do Sul, ou para a Ásia, de modo geral, como aconteceu na China. Então, o que eu estou tentando dizer aqui é que os fluxos migratórios também vão se inverter. Assim como o capital irá colocar plantas industriais no Sul, vai necessitar também de força de trabalho imigrante na Europa. Então, isso é um fenômeno que acontece com maior intensidade a partir dos anos 70. Então, entender isso, no meu entender... É até surpreendente, né? Pensar que isso é tão recente, né? É muito recente, Mauro. Gente, os anos 70 foi anteontem, né? Os anos estamos falando de anos 70 do século passado. Estamos falando de 1970, 73, 74, 76, 77. Gente, isso aqui é anteontem, né? Então, você tem uma inversão na dinâmica global do capitalismo a 1970, 80, 90, 2000, 50 anos atrás. É pouco mais 54, 53 anos atrás. Assim, e isso é uma mudança substantiva, porque isso vai mudar, do ponto de vista europeu, a sua composição sociológica, porque o capitalismo, ao mesmo tempo que ele precisa levar plantas industriais para a periferia do sistema, ele também vai necessitar de força de trabalho que venha substituir na Europa. Então, se você passar o próximo gráfico, Mauro, aí a gente vai poder dialogar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que ajuda-nos a entender alguns elementos desse. Então, o que significa essas bolas em azul aí? São onde estão concentrados os grandes fluxos migratórios. Então, você olha para os Estados Unidos, tem um grande bolsão migratório, você tem ali na Europa outro bolsão migratório, você tem ali ao pé do Médio Oriente, tem outro bolsão migratório. Aonde está ali? No Médio Oriente é a Arábia Saudita, que é o grande receptor, digamos, da imigração. Mas, olhando para as chamadas economias centrais, que têm alto desenvolvimento produtivo da indústria, na Alemanha e nos Estados Unidos. É onde estão os grandes bolsões imigratórios. O que significa isso? Que para onde está a riqueza, onde está a produção de riqueza, também há fluxo de pessoas. Só que essas pessoas vão também, não é só para a procura de uma vida melhor, vão porque esses capitais precisam. Então, eu vou tentar simplificar aqui, Mauro, que é um elemento fundamental para entender a tática da extrema-direita e o seu crescimento. Ao mesmo tempo que as burguesias europeias precisam da força de trabalho imigrante para a reprodução do capitalismo central, ela também alimenta setores de extrema-direita para quê? Para que você continue oprimindo esses trabalhadores imigrantes que vêm para cá. E, ao mesmo tempo, como que você articula isso? Você está dizendo, você é trabalhador europeu, que está cada vez mais empobrecido, que você está cada vez com mais dificuldade de pagar o aluguel. A culpa não é do capitalismo, é a culpa do trabalhador imigrante que vem para aqui e aceita trabalhar por menos salário e você ganha menos. É esta a retórica que o sistema de direito utiliza. Mas isso, o problema passa a ser o imigrante, não passa a ser o problema, a organização do mundo do trabalho e dos capitalistas. Então, quando você olha para os grandes bolsões que estão sinalizados nessas bolas azuis, que a Europa e os Estados Unidos, a extrema-direita tem crescido com muita força justamente por causa dessa dinâmica. Ou seja, o capitalismo precisa da força de trabalho, porque não tem força de trabalho, nacional, então você substitui ela pelo imigrante que fica mais barato e você coloca ele como inimigo. Esse que é o centro da estratégia da extrema-direita, Mauro. Então, eu acho que é importante nós tentar pensar essa dinâmica a partir desses elementos. Claro,
A crise do capital é o elemento central, mas dentro da crise do capital, no caso europeu, tem essa dinâmica em particular. Pode passar o próximo gráfico, Mauro, que aí eu acho que nos ajuda a compreender. Muito interessante, Carlos, pensar essa dinâmica. Como se os povos do mundo tivessem sido atraídos para uma armadilha de extrema crueldade, né? Você vem para cá trabalhar, porque nós precisamos de você para trabalhar, né? Aí nos anos 70, vem para cá trabalhar, nós precisamos da sua força de trabalho desesperadamente. Depois que as pessoas vão para lá e trabalham e se assentam e começam a constituir família, você vira para eles e fala: vocês são culpados da minha decadência, e começa o processo de perseguição. Né? Na Europa, nos Estados Unidos, a gente está vendo o ICE nos Estados Unidos, é o exemplo mais crítico, né, desse processo hoje. Perverso. Não, é terrível. Não. Mauro, então, tem 2 gráficos antes, Mauro, se eu não estou enganado. Não, é esse mesmo, é esse mesmo. Então, qual que são os elementos que eu queria enunciar aqui dentro desse contexto que a gente procurou dos fluxos migratórios, compreender isso? Que é o fato da população europeia ser a mais envelhecida. Então, e mais envelhecida significa que você tem mais anos de vida. Então, como que essa população conseguiu, dentro da média mundial, crescer muito mais em termos dos seus anos de existência na Terra? É porque tem melhores condições de vida, tem melhores médicos, tem melhor estrutura. Então, isso é o capitalismo central. Isso não acontece na África ou na periferia, porque as condições... Falta saúde, falta médico, falta medicamento. Isso não é uma questão só de cuidado pessoal. Tem a ver com as estruturas e condições do país. Então, no capitalismo central, e mesmo sem periférico, no caso de Portugal, de Espanha, de Grécia, a gente chama de periferia da Europa ou semi-periferia do capital, as pessoas ainda conseguem ter um mínimo de estrutura para sobreviver. E isso faz com que as pessoas vivam mais tempo. Ou seja, no caso europeu, hoje, a média que tem de 20% da população tem mais de 65 anos de idade. Portanto, para o capital, ela é improdutiva. Por isso que há todo um esforço que teve na França de aumentar os anos de trabalho para você se aposentar muito mais tarde. Então, porque isso significa o quê? Você ter que obrigar as pessoas a trabalharem mais, você tornar ela mais produtiva e objetivamente para o capitalismo. Por outro lado, a Europa vem num processo de crescimento muito grande. E aí, quando o Trump coloca naquele documento de estratégia de segurança nacional, dizendo que a Europa é decadente, claro que ele quer mistificar isso do ponto de vista da imigração, da teoria de conspiração, da grande substituição, tudo isso é mentira. Mas a Europa vem em uma decadência econômica por o seu processo de desindustrialização. Essa é a questão. E isso faz o quê? Como que você tem menores salários, menores condições de vida. E pós-crise de 2008, há um brutal aumento, e aí a crise do euro vai acentuar isso, um brutal aumento do custo de vida, especialmente o preço do custo da habitação, ou seja, o custo do aluguel, a compra da casa, que eu vou ter tempo aqui de aprofundar quais são esses elementos. Mas, só para você ter noção, hoje Portugal, nos últimos, de 2015 a 2025, teve um aumento de 200% no preço da habitação. Ou seja, é brutal o aumento. Então, eu tenho 2 amigos, Carlos, que mudaram para Portugal. Um mudou há 15 anos, outro mudou há 10 anos, e que morava em Lisboa. E disseram, impossível, eles saíram de Lisboa, estão morando, né, nas periferias, nas bordas de Lisboa. Não dá mais, é impossível. Não. Porque está ficando inviável. Assim, quem vive em Lisboa são gente muito endinheirada do norte da Europa que recebe aposentadorias muito altas. E depois tem aí a questão das holds, dos fundos de investimento, que não vamos ter tempo de aprofundar. Mas tudo isso para dizer, Mauro, que esse gráfico em relação à natalidade, ela tem vindo a decair de forma constante. No caso europeu, essa decaída da natalidade, ou seja, seria a substituição da força de trabalho envelhecida, que já está em aposentadoria pela nova, ela não é compensada porque os nacionais não conseguem comprar casa, não conseguem pagar as suas contas do mês, portanto, a ideia de ter filho diminui, ou seja, a vontade de ter filho diminui. Agora, isso só não é pior, porque no caso português é muito evidente hoje. De cada 4 crianças que nascem, uma é filha de imigrantes. Ou seja, há o traço da migratoriedade nela. Então, o que eu tenho insistido? A imigração não é um problema, Mauro. Ela não é um problema, mas ela se torna uma questão social justamente porque ela vai reconfigurar do ponto de vista sociológico. Você tinha zonas interioranas que você tinha populações que nunca saíram de lá porque tinham amor àquela terra, mas aquilo não tinha nada, não tem economia nenhuma. As pessoas vivem da aposentadoria, um funcionário público da prefeitura, do local e tal.
Aí, do dia para a noite, naquelas zonas agrícolas, você vê centenas de pessoas que vêm da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, principalmente homens que vêm para o trabalho agrícola. Então, você gera um estranhamento nessas populações. E é isso que a extrema-direita sabe claramente galvanizar e potencializar isso. Então, se você passar o próximo gráfico, Mauro, que aí é um retrato mais geral do que eu tento mostrar do ponto de vista teórico, eu tenho escrito sobre isso no campo da economia política das migrações, que esse crescimento da imigração desde os anos 92 ali, até 2024, que a gente tem, depois os últimos dados saíram em 25, ele é um crescimento que tem vindo a ser acentuado, mas ele ainda é insignificante. Porque se você pergunta em qualquer espaço, faça esse exemplo anedótico, é um exemplo anedótico? Mas faça. Quantos por cento que você acha que existe de imigrantes no mundo? Geralmente as pessoas vão falar 20, 30, 40, não. Mas, na verdade, as populações que estão imigradas pelo mundo, Mauro, na faixa de 3,8%. Quanto? Pera, repete de novo, quanto? 3,2% da população imigrada no mundo. É muito residual, só que ela está muito concentrada. É essa que é a questão. No caso dos Estados Unidos, tem 83 milhões de pessoas, no geral, ali, são 83 milhões de pessoas que estão por ali. Na Europa, são 100 milhões. Se a Europa tem uma população, a União Europeia tem uma população de 720 milhões, você tem 100 milhões, isso tem um impacto sociológico bastante significativo. Então, é nisso que a extrema-direita tem carregado muito as tintas e é um dos elementos do seu crescimento, porque ela vai fortalecer justamente essa tese mentirosa, falaciosa, de que há uma grande substituição na Europa. Porque essa é uma tese conspirativa que setores racialistas estadunidenses, desde os anos 90, têm propagado, dizer, não, o que vai acontecer é uma grande substituição dessa população branca europeia, especialmente para a população muçulmana, como eles dizem. Aí entra a islamofobia ou outras questões. Então, Mauro, sinceramente, eu acho que é impossível tentar compreender a extrema-direita, para além da crise do capital, com esses elementos de transformação sociológica que tem passado na Europa, Mauro. Sim, impressionante. Impressionante. E que vem lá de trás, né? Porque, por exemplo, se eu não estou enganado, na França, já nos anos 90, vão começar a se aplicar aquelas leis, porque é da tradição, né, da humanidade, Carlos. Eu sou um migrante tunisiano, migrei para a França, nasce meu filho lá, ele é francês. Essa ideia da nacionalidade pela naturalidade vem sendo rompida, se eu não estou enganado, desde os anos 90. Quer dizer, não, seu filho nasceu aqui, mas ele não é francês, não. Mauro, mas isso é uma questão que para nós brasileiros, Mauro, nunca se coloca de modo geral. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Aqui, então, mas no caso europeu tem essas variâncias. Por exemplo, tem pessoas que nunca pisou em Portugal, mas é filho de português que nasceu nos Estados Unidos. Mas ele é português, tanto que eles podem votar nas eleições presidenciais. Então, essa relação entre o solo e o sangue, que no caso russo também tem, por exemplo, o caso ucraniano é muito exemplificativo disso, que eles são russos que nasceram em território ucraniano. Então, essa relação entre solo e sangue, ela permeia a Europa. E no fundo, Mauro, eu preciso dizer, enunciar isso, que isso tem uma perspectiva racialista do problema. Ou seja, você coloca a nacionalidade como uma relação de sangue familiar. Não é que isso não faz parte da sua humanidade, mas isso não pode se transformar no elemento construtor da nacionalidade, que é o que tem feito no caso francês, que o Mauro enunciou aqui. Na França, essa ideia que o pai da Le Pen já começa nos anos 70 e 80, colocar isso, é dizer, não, francês é branco, francês não é tunisiano e não é argelino. Eles são colônias. É isso que permite. Então, essa imagem racista permanece claramente nesse discurso, que depois, no final, a gente vai poder dialogar um pouco mais, que a gente tem chamado aí de femonacionalismo, ou seja, como que a extrema-direita tem reconfigurado a sua retórica para alargar o seu campo social de cada vez... ela procura incidir em elementos que antigamente eram vistos como da esquerda e hoje a direita procura cooptar. Então, isso, no entender assim, é algo novo que é preciso acompanhar mais de perto como a extrema-direita tem utilizado, Mauro. A Miriam Marques, que acabou de voltar, né? Ela era uma migrante lá nos Estados Unidos, com anos lá, décadas lá. Diz que nos Estados Unidos também, a pessoa nasceu lá, mas se apresenta com a nacionalidade da família e não com a nacionalidade estadunidense. Deixa eu só registrar aqui
Bom, pessoal muito admirado, eu também, com essa apresentação sua, realmente muito interessante, muito interessante. O Soler Felipe sugerindo convidar o Marquito, único deputado de Santa Catarina de esquerda, boa. O Mauro falando, o Moura da Bahia. Mauro, se você está impactado com tudo isso, né, que apresentei hoje, eu estou empacotado com tudo isso. Diogo Chakra, salve camarada, salve chat, estou ouvindo só S2. Não sei o que é S2, mas está registrado, Diogo, camarada querido. Vamos em frente. Mauro, esse gráfico aí, Mauro, que é algo que nós estávamos conversando anteriormente, que é a reconfiguração sociológica. Tá. Eu já tentei de algumas formas reconfigurar esse gráfico, pegar esse gráfico de outros lugares, mas não há forma de explicar esse gráfico. Mas para traduzir para a nossa comunidade aqui, a força de trabalho disponível na Europa, hoje, do modo geral, a força de trabalho imigrante compõe um elemento significativo. Então, se você olhar para o que está em azul, a gente chama de força de trabalho ativa nacional. A que está em laranja e vermelho é a força de trabalho imigrante. A imigração que é intercomunitária, ou seja, entre países da União Europeia, e extracomunitária, que são países todos fora da União Europeia. Então, pode ser do Brasil, da Venezuela, da Guiné-Bissau. Então, o que significa isso? Que a força disponível no mercado de trabalho, na maioria dos países, a força de trabalho estrangeira é superior à nacional. Não é superior em números, gente. Então, eu vou tentar explicar aqui. No caso português, a força de trabalho ativo hoje gira em torno de 5.200.000 pessoas a trabalhar. Ou seja, são pessoas que trabalham com contratos, pessoas que estão trabalhando intermitente, ou fazem o famoso bico, mas estão em atividade de trabalho. Tá. Desse 5.200.000, 300.000, nós temos hoje a população imigrante que representa 1.500.000, 1.600.000. Desse 1.500.000, acredita-se que isso é só uma hipótese teórica, e nós não temos dado estatístico que consiga comprovar, que mais ou menos entre 1.200.000 estão a trabalhar, seja de forma intermitente, seja de forma contínua. O que significa isso? Que mais ou menos 20% da classe trabalhadora em Portugal hoje é composta por imigrantes. É isso que esse gráfico aqui, em termos de dados estatísticos, procura representar. Claro que ele é confuso, ele não é fácil de ser percebido, mas se nós temos um país que tem 5 milhões de pessoas e mais ou menos 1 milhão e tal está a trabalhar, significa que 20% da classe trabalhadora é composta por trabalhadores imigrantes. Isso é uma transformação sociológica importante, porque ele é um sujeito político fundamental. E aí, retomando uma tese do Mauro Marini, que é um autor muito caro para mim, para o Jones, que eu tenho tentado pensar e estudar, é que a categoria de superexploração de força de trabalho, que está na periferia do capitalismo, ela vai atingir a população imigrante na Europa. Mas a questão é que a superexploração tem sido alargada cada vez mais pela quantidade e a representatividade dessa força de trabalho imigrante, com uma própria condição da crise europeia que leva os trabalhadores nacionais a terem piores condições de vida, ou seja, o seu salário não é capaz de suprir e repor a força de trabalho. Então, é isso ou que seja, você tem uma africanização ou america-latinização da vida, do padrão de vida, inclusive, dos migrantes na Europa. Esse que é o ponto. Tem um autor, o Achille Mbembe, que eu tenho muita discordância com ele, mas ele fala dessa ideia do devir negro, ou seja, da universalização da condição do negro moderno. É um pouco por aí. Ou seja, essa condição da superexploração, ela tem chegado à Europa agora. O Mauro Marini escrevia lá nos anos 70 e 80, ela tem chegado à Europa porque a força de trabalho imigrante também migrou para cá. Ou seja, essa condição de superexploração é utilizada pelo capitalismo no centro do sistema. Então, esse é um elemento que eu acho que é preciso ser entendido, que a extrema-direita consegue captar, ela consegue potencializar do ponto de vista da política. Ela diz, você europeu está empobrecendo, então tem que ser os portugueses primeiro, tem que ser os espanhóis primeiro. Então, se na guerra das classes você está empobrecendo, você tem que ter direito porque você nasceu nesse território. Ao invés de você recompor, tanto os trabalhadores migrantes como os trabalhadores nacionais, dizer assim, a gente vai se organizar aqui, vai derrubar o patronado, a burguesia, não. Ele coloca o problema no imigrante. Então, isso que é um elemento fundamental, Mauro, e aí eu acho que, para pensar, o crescimento nos últimos, especialmente a partir da crise do euro, se dá claramente por essa via que é onde a extrema-direita tem galgado. Desculpa falar muito rápido, gente, mas é que eu quero falar tudo e acabo por, às vezes, acelerar aqui
a fala. Mauro, mas acho que a gente pode agora partir para os outros casos europeus, que tem vários elementos que nos ajudam a pensar a realidade. Tá no mudo, Mauro, tá no mudo. Perdão, desculpa. O Felipe dizendo aqui. Bom dia, parabéns pela aula com dados e rigor analítico muito esclarecedor. Acho que ninguém reclamou aqui, está falando muito rápido, não. A Elizabeth Belize pergunta, gostei muito do Carlos, ele tem canal no YouTube? Você tem um canal seu no YouTube, Carlos? Não, eu faço programa lá, o Mais à Esquerda, coloca Mais à Esquerda que vocês vão encontrar na internet, Mais à Esquerda, Carlos Ortmann. Bora. Bom, aqui nós já falamos, né? Exatamente. Então, como o Mauro me perguntou para a gente comentar alguns países, analisar alguns países da Europa, no fundo eu estudo neofascismo e acabo por estudar os montes de extrema-direita na Europa, como tem vindo ser o crescimento da extrema-direita. O caso italiano, Mauro, para mim, ele é muito paradigmático, porque a Meloni, ela tem raízes fincadas, ideológicas, familiares e políticas no movimento social italiano, que é o herdeiro do Partido Fascista Italiano, que vai dar origem mais tarde nos Fratelli d'Italia, assim como Forza Itália do Berlusconi e a Liga Europa, a Liga Norte, que é do Salvini. O que significa isso? Que a extrema-direita, ou a extrema-direita neofascista, como é categorizado, ela é velha, mas ela é nova. Por que eu preciso dizer isso? Que não existe uma desconexão entre a extrema-direita, entre o fascismo histórico e o que eu chamo de neofascismo hoje. Existem fios estruturantes do ponto de vista da sua origem social e das suas causas que eles permanecem. Porque o que acontece? O fascismo histórico surge a partir de alguns elementos, que é a urbanização capitalista e os movimentos de massa, ou seja, o papel das massas nas grandes cidades capitalistas, instrumento fundamental, a industrialização, mas, sobretudo, é o papel do Estado moderno e a crise do capital. Só que a crise do capital, ela depende da sua fase. Quando foi a crise no século XX, ela tinha outros elementos. A crise no século XXI no capitalismo, ela vai trazer uma composição de organização da classe trabalhadora que é distinta. É por isso que a retórica não é a mesma. Porque se você quer encontrar um checklist, vou comparar a extrema-direita fascista italiana do Mussolini. Aí você faz um checklist, tipo, vamos conferir cadê hoje. Nunca vai bater. Porque a formação social transformou-se, as transformações do capitalismo mudou-se. Então, essa tentativa que se faz, eu acho muito pobre e uma tentativa, de certa medida, de ocultar o caráter fascista dos movimentos que têm crescido na Europa. Então, o caso da Meloni, o caso italiano, é muito exemplificativo dessas linhas históricas políticas com o fascismo que foram sendo reconfiguradas. Quando o Berlusconi surge nos anos 90, Mauro, ele claramente surge no esteio, com uma nova retórica, uma nova roupagem, dentro dos setores da direita tradicional, com uma retórica chauvinista. É isso que o elemento que vai colocar o Berlusconi no centro do poder itáliano. Então, todo esse caminho que depois vai fazer a Liga Norte, com o Salvini contra imigrantes, o papel que ele cumpriu no governo, de ser o ministro do interior, ser o ministro que controla as fronteiras, vai criar um processo de fascistização da Itália. E a Itália hoje, especialmente do ponto de vista da sua composição política, está normalizando práticas fascistas. E aí, é preciso entender que a Meloni ela é muito mais esperta do que o Salvini, porque o Salvini é um fascista muito aberto. E uma das coisas que os fascistas mais inteligentes perceberam na Europa é que quanto maior a tua evidência retórica fascista, menor é o teu potencial eleitoral. E eles procuram, ao invés de ter uma retórica abertamente fascista, do fascismo histórico, ele camufla de várias formas. Dou um exemplo. Ao invés de falar que são contra imigrante, eles falam que são contra a imigração ilegal, contra a imigração irregular. Então, ele vai modelando o discurso para você tentar explicar, tipo, eu não sou contra os imigrantes, sou contra os imigrantes ilegais. É a mesma coisa que dizer assim, eu não sou contra os judeus, sou contra os judeus que são banqueiros, ou sou contra os judeus que são comunistas. É como você adaptasse, no século passado, essa variação retórica, porque ele sabe que é um consenso social em relação a isso. Então, a extrema-direita tem sabido se reciclar aqui. E aí,
o caso da Meloni, ela é muito alinhada ao Trump. E ela, como o Orbán, na Hungria, acabam por ser as figuras políticas de extrema-direita que articulam os interesses estadunidenses com os europeus, no sentido de que eles fazem as mediações. Há setores que dizem que eles são infiltrados do Donald Trump na União Europeia. Tem toda uma... Olha que interessante. Não sabia desse papel relevante dela, não. Não, ela tem esse papel justamente, ao mesmo tempo que ela contraria Trump, ela faz as mediações, assim, tanto ela como o Orbán na Europa de Leste e ela aqui na Europa mais meridional. Então, isso são figuras chaves, digamos assim, do Trump na Europa nesse momento. Aí, tá. Agora, só uma pergunta quanto à Itália. Agora, você não tem, pelo menos eu não tenho notícia, se eu estiver enganado, você me fala, não tenho informação sobre isso. Esse governo fascista italiano não tem um componente que é um componente histórico do fascismo, do nazismo, da extrema-direita, que é a violência, né? Não vejo um cenário de violência na Itália, ou existe e a gente não vê. Mauro, então você abriu uma grande autoestrada aí, uma grande avenida que a gente pode aprofundar. A questão da violência no fascismo é o elemento primeiro do fascismo. Isso. E aí, quando o Fanon diz assim, que o fascismo nada mais é do que as técnicas coloniais aplicadas na Europa, o nosso fascismo é isso, o que o Fanon está tentando escrever? Não é uma frase mecanicista e reducionista, está dizendo que o elemento fundamental da lógica fascista, ela se passa não é pelo consenso, o consenso é o elemento complementar, o elemento central do fascismo é a violência. Enquanto o fascismo é produção na Europa, significa que ao processo de colonização, a igreja, o papel da igreja, o consenso vinha depois. Era a morte, era a violência, era o extermínio, que era o elemento central da colonização. Quando isso chega à Europa, no século XX, por meio da política fascista, que é uma invenção do século XX, ela vai ser aplicada a essas técnicas, com outro contexto social, que é da urbanização capitalista, aí, capitalismo industrial, tudo isso. Agora, o que é a questão que muda hoje? Para mim, e tenho tentado defender historicamente, escrito sobre isso, tem um livro que eu sei em breve, que é a violência fascista, ela tinha a ideia da milícia armada, ou seja, todos os ex-combatentes da Primeira Guerra fizeram parte da recomposição, tanto dos camisas pretas na Itália, como dos camisas marrons na Alemanha, no Partido Nazi, assim como os setores da Legião Portuguesa, do Nacional Sindicalismo em Portugal, do franquismo na Espanha, que são herdeiros da Primeira Guerra Mundial, que tem esse elemento fundamental de fomentar esta base armada. E armada e violenta. Contudo, é preciso dizer que o capitalismo foi se desenvolvendo, o seu aparelho estatal foi se desenvolvendo a tal ponto que esse mecanismo da violência tão direta e armada, ela é muito residual hoje, porque o Estado capitalista tem uma capacidade de violência brutal. A causa de violência que o Estado tem hoje não se compara ao século XX. Então, o controle social, a vigilância, tem vários elementos que poderíamos discutir aqui. A própria vigilância digital, aí, o que a gente chama de algoritmo, tudo são formas de vigilância. Agora, qual que é o elemento da violência hoje do fascismo? Ele está justamente, Mauro, nessa violência mais invisível, que é você cria dinâmicas sociais em que você oprime os imigrantes. Então, vamos para o caso do ICE nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a violência política se evidenciou e isso já criou toda uma comoção social. Mas desde que o Trump assumiu, os imigrantes não vão em festas de imigrantes, muitas vezes têm medo de ir em lojas que são de imigrantes do México, por exemplo, uma loja mexicana, muitos que falam português, espanhol, outra língua, não falam na rua, de medo de ser reconhecido. Então, é esse tipo de violência. A Mariana Dutra teve aqui, que é uma líder da defesa dos imigrantes, uma brasileira, né, comunidade imigrante enorme lá em Boston. Diz que os restaurantes estão esvaziados, né? Todo mundo só pede iFood, porque ninguém quer botar o pé na rua, né? Mauro, mas esse é um tipo de violência. E aí, o falecido Zizek, o Zizek tem uma descrição que ele fala assim, esta dimensão política, ela passa de uma violência que é estrutural e sistêmica, mas que ela está invisível, mas ela passa a ser visível. Então, qual que é o caráter visível dessa violência? É justamente quando essas populações racializadas, as populações oprimidas, passam a ter medo de ocupar o espaço público, passam a ter medo de falar. Então, é um tipo de violência que não é a violência direta. Agora, temos um tipo de violência direta que o caso ICE estadunidense está a evidenciar. No caso europeu,
as políticas públicas que dificultam a documentação dos imigrantes, dificultam o acesso à saúde, dificultam... Então, são tipos de violências que elas não são exatamente visíveis no imediato, mas elas são estruturantes dessa sociabilidade. Então, no caso italiano, para te responder, desculpe toda essa volta, mano, a política do Salvini é claramente contra a imigração. Então, o que ele faz? Barcos de refugiados não podem entrar na Itália. Então, cria toda uma dinâmica de dificultar organizações internacionais de atracarem os navios que estão a vir com populações refugiadas que foram encontradas no Mediterrâneo. Então, isso é um tipo de violência política, só que ela não é aquela violência direta e armada. E aí tem o caso de perseguição de populações, especialmente de populações negras que estão na Itália, que são população cigana também, né, no caso italiano, que são perseguições políticas, mas não tem o caráter antigo, armado, miliciano, ou seja, isso não aparece mais, aparece de outra forma. Você empurrou, me parece que lá no caso italiano, também no espanhol, né, de certa maneira, você empurrou a violência para a fronteira, né? A gente tem uma das marcas do papado de Francisco, foi a visita dele à ilha de Lampedusa, né, em que a violência contra os migrantes era impedir os barcos de atracarem, né? E aí eles morriam lá no Mediterrâneo, né? Então, é um pouco por aí, acho que essa violência mudou, ela não está tão concentrada, digamos, na pequena burguesia politizada, que acaba por fazer a luta antifascista, agora ela justamente é o subalterno, o que está na fronteira, ou seja, para além do limite do que é aceitável do nacional, né? É um pouco por aí que discursa, digamos, que se enquadra esse novo tipo de violência. Mauro. Perfeito. Só no caso italiano, Mauro, eu queria poder pontuar uma coisa ali no que eu até coloquei a RAI, que é a rádio e televisão italiana, que significa... Estatal, né? Estatal. A Meloni está fazendo uma limpa. Qualquer crítico ao governo dela, qualquer pessoa que tenha um cheirinho de progressismo, ela fez uma limpa. Por quê? Porque a extrema-direita... E a RAI é só um exemplo disso. Podemos pegar no Scala de Milão, em que ela trocou a maestrina, em que ela tirou a maestrina que era estrangeira e colocou por italiana, que não tem capacidade técnica. Eu posso falar, não tem capacidade técnica musical para ser diretora da ópera do Scala de Milão e outras óperas, ela está procurando fazer uma contra-hegemonia cultural, ou seja, ela está fazendo a luta hegemônica, aí nos termos do Grêmio, ou seja, no campo do consenso, não no campo da violência, no campo do consenso, ela está fazendo uma limpa na Itália de qualquer figuras da cultura, dos espaços públicos que sejam críticos às pautas da extrema-direita. Então, assim, nisso estão levando até o fim. Isso me parece que a Meloni está muito disposta a reconfigurar a hegemonia cultural italiana. Perfeito. Então, você não tem a violência do fascismo estadunidense, né? Violência na rua, repressão, prisão, mas você tem uma violência nas instituições, né? Nessa limpeza das instituições, nas fronteiras. Legal, bem legal. Vamos agora para França. Então, Mauro, o caso francês, e aí, pessoal, reagrupamento nacional, frente nacional, reunião nacional, união nacional, no fundo, tudo pertence à antiga família Le Pen e a ideia de uma frente que é ligado à República de Vichy, ou seja, a República Fascista Francesa. Claramente essa é a marca desse grupo político. E a ideia de reagrupamento nacional, que é a forma como eu traduzo, Rassemblement National, significa, para mim, tem muito mais a ver com a rearticulação desse projeto da República de Vichy. Tá? Por isso que eu acho que, quando eles colocam esse nome, não é uma união nacional, é uma reunião, um reagrupamento nacional, justamente dessa turma que é fascista historicamente. Então, por isso que eu acho que o termo deve ser traduzido dessa forma. Tá? Não é uma mera questão filológica, mas eu acho que isso exemplifica o seu projeto político. No caso da Le Pen, que substituiu o pai, ela está encrencada com a justiça francesa. Tudo me parece, Mauro, que eles vão tirar ela das eleições presidenciais, que ela teria tudo para ganhar em 2027. Me parece que é isso que vai acontecer. Agora, esse jovem, Jordan Bardella, é um chavalo que tem 30 anos de idade. 30 anos. E ele tem perigo de ser o próximo presidente francês. Porque lá não tem o teto de idade de ter 35. Lá não. Lá, a partir dos 18, pode ser presidente. Por quê? Porque ele é o atual presidente do Rassemblement National e ele se tornou uma figura da extrema-direita a partir das redes sociais.
É um Nicolas local. É exatamente isso. É essa persona, que a ideia que às vezes alguns utilizam, que é a ideia de um partido digital. Eu não concordo muito, mas a ideia é compreender que existe uma parte da sociedade que se politiza, se organiza a partir da sociedade. E ele é essa figura desse partido digital. Então, ele é a figura emblemática, fala bem, uma capacidade de oratória muito, muito interessante. Ele, me parece, hoje é eurodeputado, está no Parlamento Europeu, me parece ser a figura que, se realmente Marine Le Pen não será candidata às presidenciais, é ele que enfrentará o Mélenchon no segundo turno em 2027. É esse o enquadramento, assim, mais da política momentânea francesa ou da conjuntura da política francesa. Mas há dois elementos que eu acho que a França representa muito bem, Mauro, que estão acima aí, que eu coloquei para a gente tentar repensar o crescimento do sistema-direita europeia. Uma deles é a tentativa de cooptar o debate ecológico na França, principalmente da tragédia que a gente tem aí do Acordo União Europeia, em que o progressismo comemora de forma aí tacanha, que nem sabe o que é. O campo judicial para o Brasil este acordo enterrar a indústria brasileira. Por outro lado, quem tem cooptado a instituição de setores agrícolas europeus é a extrema-direita. Por quê? Eles têm uma compreensão da ideia de que a ideia da globalização, da finalização do capitalismo, tudo isso, a negação disso é o localismo, ou seja, o antiglobalismo. Então, a ideia de que quem defende a terra, quem defende o campo, ele é uma questão do conservadorismo. Então, ser conservadora, ela é uma pauta da extrema-direita, da direita. Então, ela tem procurado incorporar no seu programa político pautas ecológicas, mas pautas também de economia local. Então, quem defende os agricultores franceses contra esse acordo da União Europeia com a América, com o Mercosul, é claramente a extrema-direita. O Macron vota por arrasto, porque a força social agrícola, e a França é um país essencialmente agrícola também, principalmente o sul da França. Então, quem tem incorporado essas pautas políticas é a extrema-direita. Então, ela ressignifica o debate ecológico nós da esquerda, em que fala que a luta de ecologista de classe de jardinagem, é quem tem incorporado isso à extrema-direita na Europa. E aí tem todo um debate do ecofascismo aí que não vamos ter tempo de aprofundar. Agora, na nossa esquerda, nós temos aqui um outro elemento que eu acho que é importante nós ficar muito atento, é como a extrema-direita tem mudado a retórica. Por isso que eu falei, ela é velha, mas ela é nova. Porque ela entendeu o seguinte, que se há um consenso de que as mulheres têm que ter igualdade de direito com os homens, ela entendeu outra coisa, que a gente tem chamado, categorizado como um fêmino nacionalismo, que tá vendo? Nós aqui somos da extrema-direita, não falamos exatamente dessa forma, mas nós, da extrema-direita, somos que defendemos as mulheres francesas, porque vêm os argelinos aqui e vai assediar vocês, vai estuprar vocês. Então, o que faz? Quem defende vocês contra esses imigrantes aqui, que são assediadores e perigosos e machistas, somos nós. Percebe a artimanha política que é isso? E é preciso reconhecer que isso é uma inteligência política. É tenebrosa, mas é uma inteligência política. Então, ao invés de colocar a mulher como subalterna, ela é colocada no centro político, não. Mas quem defende você dos imigrantes somos nós. Basta você ver que as figuras políticas, a Meloni na Itália é mulher, na França a Le Pen é mulher. Isso é uma reconfiguração da extrema-direita, no século XXI. Sim. Não, na Alemanha é a mesma coisa, né? Na Alemanha, ali você vai, a gente vai passar ali na frente, exatamente a mesma coisa. Além disso, ela é uma mulher e lésbica, casada com uma imigrante. Então, assim, percebe essas nuances, Mauro? Eu acho que precisa entender o que da extrema-direita é justamente que ela consegue cada vez ser, ela é camaleônica, ela consegue absorver grande parte do que está por aí e colocar um programa político confuso, contraditório, mas isso é o fascismo. O fascismo, ele claro que o que eu vou falar é simplificado, tá? Mas tem muito mais camadas. Mas quando o Hitler coloca o Partido Nacional Socialista, não é porque ele é socialista, ele odiava os socialistas. Mas é que ele entendia que existe um setor da classe trabalhadora alemã que era muito aderente às ideias socialistas. É por isso que ele junta as duas coisas, tá? Fechado esse parênteses. A extrema-direita continua fazendo essa mesma tática. Ela procura ser camaleônica, ela busca lá e coloca tudo aqui um alvelco de retalho de ideias forças, e transforma isso em força política. E no caso alemão, da AfD, Alternative auf Deutschland, ela tem um apoio brutalmente importante, que é de Elon Musk, por exemplo.
que nessa famosa live, quando ele vai, ele disse que o Hitler era socialista. Tem setores da direita alemã lá que saíram todos, não, isso não existe. Então, a burguesia mundial, a burguesia das big techs também está influenciando nas eleições europeias. E o Trump, no documento de estratégia nacional, que saiu em 5 de dezembro do ano passado, Mauro, foi claro que eles irão apoiar todos os partidos nacionalistas contra a decadência europeia. Então, a própria cabeça de ponto do imperialismo está disposta a interferir nas eleições europeias, assim como a burguesia de Elon Musk. E, nesse momento, a AfD está em primeiro lugar nas pesquisas, Mauro. Está aí, 25%, é a pesquisa agora de janeiro. Está em primeiro lugar. Quando a eleição na Alemanha? Supostamente daqui 3 anos e tal, mas se o governo cair, porque hoje é uma coligação entre a CDU, o partido do Merz, e o SPD, que seria aí o PT lá da terra. Então, assim, se o governo cair por alguma crise política, o Merz não fique no completo dos 4 anos, provavelmente haverá eleições. E tudo me parece, que indica, do ponto de vista das últimas pesquisas, que a AfD ficará em primeiro lugar. Então, isso é um ponto assim, que eu diria fundamental. Só que eu até coloquei o bilhete que eles fizeram, esse bilhete eu até roubei lá eu esqueci o nome do sociólogo brasileiro, acho que ele fez um vídeo sobre isso, alguém me mandou esse bilhete, como que é o nome dele? É o Rudá Hit. Acho que ele fez um vídeo sobre isso, alguém me mandou esse bilhete, que isso é algo que os militantes da AfD estavam colocando em casas de imigrantes na Alemanha, que era um bilhete de reimigração, ou seja, só a reimigração salva a Alemanha, esse é um lema que eles colocam, né? Então, aí tem tudo a ver com o contexto também que a gente já explorou no outro encontro aqui, da união da Alemanha, entre a Alemanha de Leste, a Alemanha Oriental, tem todos esses elementos aqui que estão na mesa também, mas essa ideia de reimigração aqui é muito forte, é mais um discurso racista, e a ideia de reimigração nada mais é do que a tentativa que foi feita com os judeus no século XX. Perfeito. Agora, um aspecto interessante que acontece em todos esses países, né, Carlos, e aí vamos passar ainda pela Espanha e pela... Reino Unido e Espanha, que é assim, na ausência dos comunistas do cenário como uma força relevante, todo o discurso, a retórica, o cenário político vai sendo empurrado pela extrema-direita para a direita. Então, você pega todos esses partidos aí, antigos social-democratas, ou atuais social-democratas, antigos socialistas, ou os partidos liberais, né? Você pega aí na própria Alemanha. O CDU, o CSU, do atual primeiro-ministro, hoje, você olha o discurso dele, é um discurso praticamente colado à extrema-direita. Você vem aqui para o Brasil, você olha o PT de hoje... o discurso do PT é um discurso mais a léguas à direita do que foi nos anos 80, 90. Então, a extrema-direita vai empurrando todo o cenário político para a direita, não para a extrema-direita, mas para a direita. Por exemplo, a questão do PT e a segurança pública, né? O PT hoje é da lógica do prende, arrebenta, mata, como a extrema-direita. E isso se deve, em parte, pela presença da extrema-direita, não sei se você concorda com isso, pela ausência de força da esquerda radical, dos comunistas, né, no cenário. Não, Mauro, mas isso é algo que, por exemplo, uma pessoa como um homem como Keynes, um intelectual orgânico da burguesia, e dizia claramente que na Guerra das Classes, ele estaria do lado da burguesia ilustrada, é visto como socialista. Então, justamente esse endireitamento da vida social, da crise do capitalismo, empurra cada vez mais as soluções para a extrema-direita. Por quê? Porque a esquerda antissistema, uma esquerda revolucionária, o que não foi cooptada decidiu parar de lutar. Por isso que, e aí nisso o Safata tem razão, o mundo está indo para os extremos, ou seja, só vai sobreviver politicamente quem radicalizar. Porque não há solução mais dentro da ordem liberal. É preciso dizer claramente isso. Não há solução dentro da ordem liberal, do regime liberal, depois da política. Então, quem for contra o regime vai estar crescendo. E aqui posso dar um exemplo em relação à Espanha, eu vejo com muitos limites,
está mais à frente, mas o Partido Socialista da Alemanha, da Espanha, que é um partido claramente bem mais à direita. Não é um partido socialista, é um partido que tem uma história na social-democracia. Só pelo fato do Sánchez ter assumido que tem uma retórica, tá? Uma retórica e políticas públicas mais ligeiras, mais universalizantes, mais à esquerda, fez o que o PSOE sobrevivesse na Espanha. E enfraqueceu, certo dia, da extrema-direita dos últimos tempos. Ou seja, pelo fato de ter feito uma coligação com o Sumar, com o antigo Podemos, com os setores independentistas, com do País Basco, o Bilbo, que são partidos claramente fincados no socialismo, tem uma causa socialista, uma causa independentista, que é também uma causa socialista, no caso espanhol, que tem toda uma complexidade de Espanha aqui, e essa coligação política que trouxe o PSOE mais à esquerda, o Partido Socialista Espanhol mais à esquerda, enfraqueceu a extrema-direita nas últimas eleições. Deu uma sobrevida para o PSOE, para o Partido Socialista Obreiro Espanhol. Exatamente. Então, claro que com muitas contradições, limites e problemas, é preciso dizer isso, mas podemos pegar o caso da França, o partido Mélenchon, o Front Insoumise, hoje é quem dá hegemonia na frente popular francesa, então, é o setor mais radical. Podemos ir para a Grécia, a Grécia é o partido comunista mais forte da Europa hoje. Por quê? Porque lá o KKE decidiu, não, a linha é por aqui. Tá? Eu tenho muita divergência na política internacional. Depois da política interna, eles têm uma linha claramente, não, a gente precisa acabar com a zona euro. Isso é um elemento central da estratégia deles, porque sabe que o euro é um sonho de empobrecimento. Então, é preciso dizer claramente, quem tentar defender o regime liberal está jogando gelo. Essa que é a questão. E isso, no caso brasileiro, especialmente, a tentativa, o partido da Terceira República hoje é o PT, né? É a figura da Terceira República. No caso, é assim como o Seguro aqui em Portugal. O Seguro tenta salvar os marcos do que foi, não o 25 de abril revolucionário, o 25 de abril que o PS hegemonizou. A gente precisa caminhar para o final, já passamos do nosso tempo aqui, os nossos convidados já estão esperando, mas, enfim, sensacional essa conversa contigo. Eu queria ter uma palavrinha tua ainda sobre a Espanha, e antes da Espanha, essa palavra sua sobre, não é propriamente Europa, mas da Inglaterra. É a Europa, mas não é a União Europeia, né? Porque eles saíram do Brexit. Então, esse partido, Mauro, tem 3 anos. Estamos falando da Inglaterra, claro. Exato, na Inglaterra. Reforma de o quê? Reformar o Reino Unido. Esse é o lema dele, ou seja, reformar. Nigel Farage é uma figura importantíssima, alguns dizem como o pai do Brexit, ou seja, o pai a figura política que encarnou o projeto de saída do Reino Unido da União Europeia. É ele quem foi lá atrás, o grande ditador de massas desse processo. E, para resumir nosso tempo aqui, ele constituiu esse partido tem pouco tempo, acho que é 2 a 3 anos, e que chama-se Reform UK, em que tem como elemento central todo o discurso racista que eu procurei descrever aqui. Só que o que acontece? Como o Mauro anunciou anteriormente, o Partido Trabalhista Inglês, da terceira via, a Tony Blair, toda aquela figura que nem socialismo, nem capitalismo são uma terceira via, que quando a Tati diz assim, não tem problema, eles ganharam, mas as nossas ideias venceram, é o partido do Starmer hoje, que é um partido neoliberal até o talo, é um partido atlantista, pró-guerra, tudo isso. O que acontece? Olha, esses são os gráficos das pesquisas desde 2020, se eu não estou enganado, até posso olhar aqui para não falar bobagem, mas se eu não estou enganado, é desde 2020. Então, o Partido Conservador, tem vindo a morrer. O Partido Conservador inglês tem vindo a morrer. O Partido Trabalhista teve uma sobrevida e ganhou as eleições. Olha para baixo agora. Só está ladeira abaixo. Quem tem crescido... Qual é a cor do Partido Trabalhista? O Partido Trabalhista é o vermelho. Labour. O azul é conservador e o Reform UK de 2020 para cá está ali, eu acho que é um verdinho. Então, as pesquisas dão hoje o Reform UK na frente de todos os partidos. E dada a composição inglesa, me parece que o conjunto de deputados depois... O sistema eleitoral do Reino Unido é complexo, não vou ter tempo de explicar aqui, mas me parece que o Nigel Farage pode vir a ser o primeiro-ministro indigitado pelo rei Charles na Inglaterra no próximo ciclo eleitoral. E botar o fundamento do setor conservador. Há figuras do Partido Conservador que estão a brigar por Reforma UK.
que isso também é uma coisa muito normal nesse direito europeu. Várias figuras aí de proa vêm da direita conservadora, da direita tradicional. Então, agora, tudo caminho... Quem está crescendo também é a esquerda verdadeira com o Jeremy Corbyn, não é? Tá, mas o Corbyn saiu do Partido Trabalhista, refundou um partido, só que o problema do Corbyn aí, há muitos rachas internos, assim. Eu espero que esses rachas internos se recomponham, mas o Corbyn é a única figura que pode, em certa medida, Mauro, dar uma sobrevida a uma esquerda que se desvincula claramente do Partido Trabalhista. Para encerrar, Espanha. Por que eu coloquei essas duas imagens aqui, Mauro? Fundação de Censo, que é uma fundação do Vox da Espanha, fundado pelo Abascal, que ela tem acabado por ser o centro da direita, do sistema de direita europeia, que os encontros acontecem em Espanha. Essa fundação acaba por fazer as mediações de uma tentativa de uma internacionalização da extrema-direita, tá? Muitas aspas nessa expressão, mas essa fundação, quem quiser, acompanhe seus documentos, que grande parte das diretrizes, de táticas políticas, de marcos de linha política da extrema-direita, passa pela Fundação de Censo, e seus encontros têm sido aqui na Europa fomentados pelo Vox espanhol. Tá? É só para apenas poder acabar aqui. E tem mais uma última imagem, Mauro, se eu não me engano. Perfeito. Que é isso? Sistema de direito europeu copia Trump e adota o lema Make Europa Great Again. Ou seja, quer fazer a Europa grande novamente. Nada mais é do que um projeto colonial. Isso é um lema que figura... Isso é o lema que figura nessas figuras, os patriotas aí, que representam um segmento do partido... Aliás, uma frente política dentro do Parlamento Europeu que reúne essas figuras da extrema-direita aí, europeia. Perfeito. Nossa, fantástica aula. Mauro, traga o professor Carlos mais vezes. Pessoal, eu também, todo mundo gostou demais dessa conversa. Alguém aqui pedindo no próximo encontro falar mais de Grécia, acho que era uma boa conversa também, falar de Grécia. Talvez próximo encontro também, Carlos, falar um pouquinho de leste europeu, né? Eu não tinha tempo. Ali tem muitas contradições. Não, isso aqui já foi uma aula de mais de uma hora fantástica. Nós podemos tentar, na próxima, falar de Grécia e aí aproveitar e dar uma passeada ali pelo leste europeu também. Acho que seria bem legal. Tá, combinado, Mauro. A gente prepara. Combinadíssimo. Bom, já temos algo marcado com o Carlos, que é logo depois do resultado da eleição portuguesa, para avaliar o resultado eleitoral em Portugal. Carlos Hortman, super obrigado, camarada. Obrigado, Mauro. Obrigado, comunidade do Farol Brasil. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.